Essa questão nos apresenta uma situação em que há um atleta de arco e flecha e cada vez que ele dispara na direção do alvo, ele tem 80% de probabilidade de acertar. Eu registrei essa probabilidade, mas em vez de escrever 80%, eu transformei isso numa fração e simplifiquei ao máximo, obtendo 4 quintos. Acontece que, se cada vez que ele faz um disparo ele tem 80% de probabilidade de acertar o alvo, a probabilidade dele errar esse alvo é de 20%, que se a gente transformar numa fração e simplificar, a gente obtém um quinto. O enunciado ainda nos diz que ele fará 3 disparos contra o alvo. E o nosso objetivo é calcular a probabilidade de que o atleta acerte exatamente 2 desses tiros. Bom, se ele faz 3 disparos e acerta exatamente 2, é porque ele erra um dos disparos. Mas não é só isso que você deve levar em consideração. Você deve levar em consideração também a ordem que isso acontece, porque ele pode errar só o primeiro disparo e acertar os demais, ele pode errar o segundo disparo, acertando o primeiro e o terceiro, e ele pode acertar os dois primeiros e errar o terceiro e último disparo. Essas sequências de letras que você vê é uma maneira de representar as 3 formas que esse atleta tem de dar 3 tiros contra o alvo, acertando exatamente 2 e errando um deles. O que nós vamos fazer na sequência é calcular a probabilidade de cada uma dessas sequências acontecer. A primeira sequência é uma sequência formada por 2 acertos consecutivos seguidos de um erro. Para calcular essa probabilidade, a gente deve pensar da seguinte forma: no primeiro tiro, qual é a probabilidade de acerto? 4 quintos. No segundo tiro, qual é a probabilidade de acerto? 4 quintos outra vez. E ao dar um terceiro tiro, a probabilidade de errar é 1 quinto. Como essas coisas têm que acontecer de maneira encadeada, nós vamos multiplicar essas probabilidades e vamos obter 16 sobre 125. Essa ainda não é a resposta, essa é a probabilidade de que ele acerte os 2 primeiros tiros e erre o último. Mas pode acontecer dele acertar o primeiro tiro e o terceiro, errando o segundo, que é justamente a segunda sequência de letras que você vê. Então, o que nós vamos fazer agora é calcular a probabilidade desta segunda sequência. Para isso, nós vamos pensar: se o primeiro tiro precisa ser certeiro, a probabilidade disso acontecer é 4 quintos. A probabilidade do segundo tiro ser errado é 1 quinto. E a probabilidade do terceiro ser certo é 4 quintos. Você vai perceber que o resultado vai dar igual. É 16 sobre 125. O mesmo acontecerá para a sequência que vem logo abaixo, com a diferença que você vai botar 1 quinto primeiro, seguido de 4 quintos e 4 quintos. Esse produto também dá 16 sobre 125. É preciso agora perceber que esta sequência e esta sequência não podem acontecer ao mesmo tempo. É uma ou outra, ou ainda a terceira sequência. Só vai acontecer uma delas. Ou seja, quando o atleta fizer os seus 3 disparos, considerando que ele vai acertar 2 dos disparos, ou acontece isso, ou acontece isso, ou acontece isso. É por isso que a gente vai somar essas probabilidades. A soma dessas 3 probabilidades vai dar 48 sobre 125. Se você dividir 48 por 125, você vai obter 0,384, que é a forma decimal de se escrever 38,4%. Portanto, a resposta é o que aparece na letra C.